Uma atualização muito importante, uma atualização internacional. Tem a ver com o produtor Sean Diddy. Ele que, inclusive, passou muito tempo na prisão. E agora a gente tem atualizações desse caso que, inclusive, eu acho que chegava a ser um caso até macabro, de certo modo, Pedro. Exatamente. O caso do Diddy aí pegou todo mundo de surpresa, invadiu a internet com várias especulações sobre as histórias macabras que envolvem aí o rapper. Nesta segunda-feira saiu oficialmente o veredito sobre as acusações em que o Diddy estava aí em jogo, né? Ele foi condenado por conspiração para transporte por fim de prostituição. Essa decisão veio ao ar hoje e a pena, inclusive, dele pode chegar até 20 anos de reclusão. Por outro lado, ele foi inocentado de acusações mais graves, como é o caso de tráfico sexual e conspiração para extorsão. Essas penas que, inclusive, poderiam render aí para o rapper a alcunha aí de prisão perpétua. Ele ia ficar o resto da vida preso caso fosse condenado por alguma dessas questões que ele estava envolvido. O Diddy está preso, Marisa, desde setembro do ano passado, de 2024. E desde então, essa história envolvendo ele explodiu na internet. Várias especulações sobre abuso sexual, enfim. É uma história mais macabra que a outra. Até questões envolvendo também, Pedro, em algumas festas que ele fazia, exatamente, né? Canibalismo, exatamente, gente. Porque o Diddy era muito famoso por, no auge dos anos 2000, ele dava festa com políticos famosos. E aí, durante as investigações, descobriram coisas macabras sobre essas festas deles. Inclusive, em uma das casas foram encontrados mais de 200 frascos de óleo de bebê. Pra quê, gente? É o grande mistério. Enfim, é uma história que é muito macabra. Tem muita coisa por trás envolvendo toda essa história do Diddy. E a gente tem aqui a lista das condenações dele. Olha, ele estava condenado por conspiração para extorsão. Ele foi inocentado dessa condenação. Tráfico sexual com uso de força, fraude e coerção. Ele foi inocentado. Transporte com fins de prostituição. Ele foi condenado. Tráfico sexual com uso de força, fraude e coerção. Ele foi inocentado. E aí, transporte com fins de prostituição com outra mulher, que é a Jenny Doe, ele foi também condenado. Vale lembrar que não saiu ainda o veredito oficial em relação a quantos anos de prisão ele vai pegar, mas é especulado aí pela mídia norte-americana que ele pega aí cerca de 20 anos, que é a média mais ou menos de que casos como o que ele foi condenado acabam dando, mas ele pode, enfim, pegar menos, enfim, depende aí de como o juiz for julgar o caso. Ontem, enquanto estava chegando nos finalmente desse caso, a mídia estava especulando já oficialmente a prisão perpétua para o Diddy, que realmente ia acontecer isso, já era especulado pela mídia, e hoje todo mundo foi pego de surpresa, porque além de ele ser inocentado de outras 3 graves acusações, só foi condenado em 2 e não pegou a prisão perpétua, que é o que estava sendo muito especulado. Talvez as pessoas começaram a falar que talvez tinha ali molhada a mão de alguém, né? Mas dá essa impressão, Pedro. É muito comum, e vale lembrar que o Diddy, ele é muito poderoso na indústria da música. Tem amigos influentes exatamente, também. Então ajuda muito, é algo que a internet não tem dúvidas, é algo que todo mundo está especulando nas redes sociais, que essa grande leva de contatos que ele tem, que enfim, por mais que ele tenha cometido esses crimes, os amigos dele continuam sendo amigos dele, eles podem muito bem ter ajudado para que ele não pegasse prisão perpétua e tenha aí a sua pena reduzida a 20 anos, que por mais que seja muito, é relativamente pouco para a dezena de casos que o Diddy estava envolvido. Inclusive, essa pena, se duvidar, ela pode diminuir com o passar do tempo. A gente sabe que tem bom comportamento e outras questões, outros julgamentos que também podem acontecer, que podem diminuir aí a pena do Diddy. Mas... Olha, a gente fica muito abalada em dar essa notícia, gente, porque de fato é como o Pedro disse, de fato ele tem amigos muito influentes. Então, principalmente os americanos estão com essa sensação, não sei se você de casa compartilha da mesma sensação também, de que a justiça existe, ela é real, mas sim, em alguns casos ali é relativo, é complicado. Essa questão de amizade, principalmente o jeitinho brasileiro, né, que está presente, na verdade, em todos os países, faz toda a diferença na hora da impunidade. Então, a gente